Tira esse NGC de música, 11:13. Existe um momento na vida de uma pessoa onde tudo muda. Não é um momento dramático, não é quando você toma uma grande decisão, não é quando algo externo acontece com você. É quando você finalmente começa a entender que a vida não está acontecendo para você, está acontecendo por causa de você. E essa compreensão, quando de verdade entra, quando penetra fundo o suficiente, ela muda tudo. Muda a forma como você vê o tempo, como você vê o trabalho, como você vê as pessoas ao seu redor e, principalmente, como você vê a si mesmo. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando o momento certo, esperando a oportunidade cair do céu, esperando que alguém venha e diga o que fazer, esperando que o universo conspire a seu favor. E há uma verdade incômoda nisso tudo que ninguém quer ouvir. Você não está esperando porque tem medo. Você está esperando porque é mais confortável. Porque enquanto você espera, você não precisa falhar. Enquanto você espera, você não precisa se responsabilizar. Enquanto você espera, você pode culpar tudo e todos, menos você mesmo. E isso é um luxo psicológico que a maioria das pessoas não quer perder. Mas vou te contar algo que vai soar duro no início. Talvez você já tenha ouvido isso antes, mas nunca realmente absorveu. Essa vida que você está vivendo agora, com todas as suas limitações, com todos os seus problemas, com todos os seus fracassos, ela é exatamente o reflexo das suas decisões. Não das suas circunstâncias, não do que aconteceu com você, mas do que você escolheu fazer com o que aconteceu com você. E isso é libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Libertador porque significa que você tem muito mais poder do que pensa. Aterrorizante porque significa que você não pode mais culpar nada de verdade. Pense na sua vida como um grande jogo de xadrez. Você nasce com peças em mãos, algumas boas, algumas ruins, algumas que você nem sabe como usar direito. Mas o jogo não é definido pelas peças que você tem. O jogo é definido pelos movimentos que você faz com elas. E aqui está a parte que a maioria nunca absorve de verdade. Você está fazendo movimentos todos os dias. Você escolhe se acorda cedo ou fica na cama. Você escolhe se treina ou fica no sofá. Você escolhe se lê um livro ou rola redes sociais até a madrugada. Você escolhe se é gentil com as pessoas ou se carrega rancor. Você escolhe se avança ou recua. E cada um desses movimentos, cada um deles, está construindo a pessoa que você vai ser daqui a 5 anos. Aqui entra algo que a psicologia comportamental observou há muito tempo. As pessoas não entendem o poder do hábito porque não entendem o poder do tempo. Elas acham que uma decisão, um dia de dedicação, um período de esforço vai mudar tudo, mas não funciona assim. Funciona de forma muito mais silenciosa e muito mais profunda. Você não vira uma pessoa melhor em um dia, você vira em 1000 dias. Em 1000 pequenas decisões que ninguém vê, que ninguém aplaude, que ninguém reconhece. E enquanto você está fazendo essas 1000 pequenas decisões, a maioria das pessoas está vendo você e pensando que você não está mudando nada, pensando que você continua o mesmo. E talvez você também pense isso sobre si mesmo, mas a mudança é real, está acontecendo. Só que ela acontece em um ritmo que o nosso cérebro não consegue acompanhar. Isso é angustiante para algumas pessoas, porque significa que você não pode esperar gratificação imediata. Significa que você não pode esperar ver os resultados rápido. Significa que você precisa fazer coisas que ninguém vai notar, coisas que você mesmo não vai notar por um tempo muito longo. E a maioria das pessoas não consegue fazer isso. A maioria das pessoas precisa ver alguma coisa acontecendo, precisa de feedback, precisa de validação. Sem isso, elas desistem. E é por isso que tão poucas pessoas realmente conseguem fazer mudanças profundas. A vida opera em ciclos. Há períodos de plantio, períodos de crescimento, períodos de colheita e períodos de repouso. E o problema é que a maioria das pessoas tira apenas uma amostra dessa vida cíclica. Plantam hoje e já querem colher amanhã. Se não vem resultado no primeiro mês, desistem. Se não vem transformação nos primeiros 3 meses, acham que aquela estratégia não funciona.
Se não ficam ricos no primeiro ano de trabalho, acham que vão ficar pobres para sempre. Elas confundem o ciclo em que estão com o resultado final. Confundem o inverno com a morte permanente. Porque deixa eu te falar algo sobre os ciclos. O inverno não é fracasso. O inverno é preparação. É o período onde as raízes crescem, onde a estrutura se fortalece, onde tudo que é inútil morre para que na primavera nasça algo mais forte. E você pode estar em um inverno profundo agora. Você pode estar em um período onde está estudando, trabalhando, se esforçando, mudando hábitos e absolutamente nada está aparecendo ainda. Nada está mudando na sua vida de forma visível. E isso é completamente normal. Isso é esperado. Isso é a forma como a vida funciona. Mas a maioria das pessoas não consegue permanecer no inverno. A pressão psicológica de estar no inverno é brutal. Porque você olha à sua volta e vê pessoas na primavera colhendo resultados, vê pessoas no verão vivendo a abundância, e você está no inverno, cansado, frio, sem ver nada acontecendo. Então você desiste, ou pior, você quer pular o inverno, quer pegar um atalho, quer colher sem plantar, e aí você faz coisas que prejudicam o processo. Você toma decisões que parecem esperto no curto prazo, mas sabotam tudo que você construiu. Há pessoas que conseguem ver as oportunidades que estão bem debaixo dos seus narizes, porque entendem isso. Entendem que não há oportunidades óbvias. Há apenas oportunidades que você consegue enxergar porque você treinou sua percepção, porque você estudou, porque você ouviu histórias, porque você observou, porque você falhou antes e aprendeu. A oportunidade estava lá o tempo todo, mas você não conseguia ver porque seu olho não estava preparado para enxergá-la. Pense em uma pessoa que começa a estudar sobre investimentos. De repente, ela começa a ver oportunidades de investimento em todos os lugares. Não é que as oportunidades apareceram, elas estavam lá. Mas aquela pessoa agora tem os olhos treinados para vê-las. É a mesma coisa com tudo: relacionamentos, negócios, crescimento pessoal, oportunidades de trabalho. Elas não aparecem do nada, elas estão ali o tempo todo. Você só precisa desenvolver a capacidade de vê-las. E essa capacidade não é mágica, não é sorte, não é genialidade, é treino, é estar atento, é ler sobre coisas que importam, é conversar com pessoas que estão à sua frente, é falhar em coisas e aprender com os fracassos. É observar como as pessoas bem-sucedidas agem, é fazer perguntas, é estar curioso, é estar presente em vez de estar distraído, scrollando no celular. Aqui está algo que ninguém gosta de ouvir porque contraria tudo o que você acreditava. Você não está perdendo oportunidades porque não tem sorte. Você está perdendo porque está desatento, porque sua mente está em outro lugar, porque você nunca treinou sua percepção, porque você nunca se permitiu estar completamente presente em nada. Você é como alguém que está em um restaurante chique com um telefone na mão a noite toda. A comida está ali, a experiência está ali, a oportunidade de aprender com pessoas interessantes está ali. Mas você não está presente o suficiente para absorver nada disso. A vida recompensa a presença, recompensa a atenção, recompensa quem está realmente lá, fazendo, observando, aprendendo. Não recompensa quem está ali tecnicamente, mas psicologicamente em outro lugar. E a diferença entre uma pessoa que avança e uma pessoa que não avança, muitas vezes não é inteligência, não é talento, não é sorte, é atenção, é presença, é a capacidade de estar completamente em um lugar, com uma pessoa, com uma tarefa, sem distrações. Isso é revolucionário em um mundo que está projetado para destruir sua atenção. Você está em guerra contra bilhões de dólares gastos em engenharia comportamental para distrair você, para viciá-lo, para manter você em um estado de dispersão mental perpétua. E enquanto você está nesse estado de dispersão, você está invisível para as oportunidades, está invisível para as pessoas que poderiam ajudar você, está invisível para as soluções dos seus próprios problemas. Porque aqui está outra coisa que a maioria não entende. Os seus problemas não estão esperando você resolver à força.
A maioria dos seus problemas tem uma solução simples que você já conhece. Você sabe que deveria exercitar. Você sabe que deveria ler mais. Você sabe que deveria dormir cedo. Você sabe que deveria estudar. Você sabe que deveria ser mais gentil. Você sabe que deveria desistir de hábitos que o prejudicam. Você não precisa de mais conhecimento. Você precisa de execução. Você precisa fazer o que você já sabe que deveria fazer. E a razão pela qual você não faz é profundamente psicológica. Não é lógica. A lógica está do seu lado. Você sabe logicamente que exercitar é bom. Sabe logicamente que estudar é bom. Sabe logicamente que dormir cedo é bom. Mas há algo mais profundo acontecendo. Há uma resistência emocional. Há uma ilusão de controle. Há uma ilusão de que sempre haverá tempo depois. De que você pode fazer agora, de forma errada, e depois consertar. Essa ilusão mata mais sonhos do que qualquer coisa exterior. Mais do que a falta de dinheiro. Mais do que a falta de recursos. Mais do que circunstâncias difíceis. É a ilusão de que você pode atrasar as decisões importantes para depois. É a crença de que a vida funciona como um jogo, onde você pode salvar o arquivo, fazer coisas erradas e depois voltar para antes. Mas não funciona assim. Você não consegue descarregar sua vida. Cada dia que passa está forjando quem você é. Cada decisão está construindo seu caráter ou o destruindo. A diferença entre uma pessoa que tem sucesso e uma pessoa que não tem, muitas vezes não é o tamanho do seu esforço, é a consistência do seu esforço. É a capacidade de fazer as mesmas coisas certas, dia após dia, mesmo quando não está motivado, mesmo quando não está inspirado, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando você não está vendo o resultado ainda. A motivação é um luxo, a disciplina é uma necessidade. A motivação é como uma onda, vem e vai. Você não pode construir uma vida em cima de ondas. Você precisa construir em cima de rocha. E a rocha é a disciplina. A rocha é a decisão que você toma uma vez e depois honra mesmo quando fica difícil, mesmo quando fica chato, mesmo quando fica doloroso. Mas aqui está a coisa interessante sobre a disciplina. Quanto mais você a pratica, mais fácil ela fica. Não porque a tarefa fica mais fácil, mas porque você fica mais forte. Porque você desenvolve uma tolerância para o desconforto. Porque você treina sua mente para fazer coisas mesmo sem querer fazer. E isso é uma superioridade enorme, porque a maioria das pessoas está escravizada às suas emoções. Faz apenas o que quer fazer no momento em que quer fazer. E por isso elas são medíocres. Pessoas excepcionais fazem coisas que pessoas medíocres se recusam a fazer. Não porque as pessoas excepcionais sejam mutantes geneticamente diferentes. É porque em algum ponto essas pessoas excepcionais decidiram que a sua visão de futuro era mais importante que a sua comodidade imediata. E essa decisão muda tudo. Porque de repente você não está mais tomando decisões baseado no que quer naquele momento. Está tomando baseado no que você precisa ser. Pense em um atleta de elite, um boxeador campeão. Ele não acorda de manhã animado para treinar. Não está motivado. Está cansado, está frio, está com dor. Mas ele treina mesmo assim. Porque ele entende que a consistência é o que o separa dos outros boxeadores que também têm talento, que também têm oportunidade, que também têm os mesmos recursos. A diferença é que quando todo mundo está descansando, ele está treinando. Quando todo mundo está aproveitando, ele está preparando. E quando chega o momento de competir, a vida se vira para ele. Isso não é misterioso, não é mágico, é mecânico, é lógico. Quem treina mais, ganha mais. Quem estuda mais, aprende mais. Quem trabalha mais, produz mais. Quem se relaciona melhor, se sente melhor. Quem dorme bem, pensa melhor. É tudo ciência, é tudo causa e efeito. A vida não está escondida ou confusa, está bem clara. O problema é que a vida clara não é tão sexy quanto pensar que há um segredo, um hack,
uma forma de burlar o sistema. Mas há pessoas que acreditam que há um segredo. Buscam a vida toda por um atalho. Gastam dinheiro em cursos, em programas, em promessas de transformação de 30 dias. E ano após ano, eles continuam no mesmo lugar, porque estão buscando a resposta errada. Estão buscando algo que não existe, um jeito de ganhar sem trabalhar, uma forma de colher sem plantar, um resultado sem o esforço. Enquanto isso, há outras pessoas fazendo as coisas simples, chatas, óbvias, dia após dia. E daqui a 5 anos, essas pessoas vão estar em um lugar completamente diferente. Não porque descobriram um segredo, mas porque simplesmente fizeram o trabalho. Porque optaram por fazer as coisas que todo mundo sabe que deve fazer, mas que todo mundo desiste de fazer depois de 2 semanas. A vida é um jogo de atrição. É um jogo de quem consegue aguentar mais. Quem consegue permanecer mais tempo na dificuldade sem desistir. Quem consegue atravessar o inverno sem correr atrás de primavera falsa. Quem consegue se recusar a pular etapas. Porque pular etapas tem um preço. Tem um preço invisível que você paga depois. Pense em alguém que tenta ficar rico rápido, que investe em algo que promete ganho de 300% ao ano, que entra em esquemas, que faz coisas semi-ilegais. Se der certo, pode até ficar rico, mas a pessoa dentro dele vai estar quebrada, porque ele pulou todas as etapas do desenvolvimento de caráter, da paciência, da disciplina, da moral. E quando aquele dinheiro chegar, ele não vai saber o que fazer com ele. Vai destruir a vida dele, porque a pessoa não está pronta. É por isso que muitos herdeiros arruinam as fortunas dos pais, porque recebem a abundância sem ter desenvolvido o caráter para merecer a abundância. Recebem riqueza sem terem passado pelo trabalho, pela luta, pela disciplina que constrói uma mente capaz de manter riqueza. As coisas têm preço, e nem sempre o preço é dinheiro. Às vezes o preço é tempo, às vezes é sacrifício, às vezes é trabalho ingrato que ninguém vê. O valor real que você tem no mundo não é o que você diz que vale, não é o que você acha que merece, é o que você realmente produziu. É o valor que você realmente criou para outras pessoas. É a diferença que você realmente fez. Porque aqui está a verdade que ninguém quer absorver. Ninguém paga por você. Ninguém se importa com o seu potencial. Ninguém liga para o que você é capaz de fazer. As pessoas só pagam por aquilo que você realmente faz, pelo valor que você realmente entrega, pelo problema que você realmente resolve. Essa é a lei do mercado. Essa é a lei da vida. Um garçom que está ali apenas cumprindo horário vale pouco. Um garçom que está totalmente presente, que sabe o nome do cliente, que antecipa necessidades, que faz a experiência especial, esse garçom vale muito. E a vida recompensa de acordo com o valor. Não é justo, não deveria ser assim, mas é. Pessoas pagam mais por melhor qualidade. Pessoas promovem quem entrega mais. Pessoas respeitam quem produz resultados. Então a questão real não é quanto você merece. A questão real é quanto valor você está gerando. Quanto você está resolvendo. Quanto você está contribuindo. Porque quando você começa a pensar em termos de valor criado em vez de esforço realizado, tudo muda. Porque esforço é barato. Todo mundo se esforça. A questão é se o seu esforço está gerando valor de verdade. Há pessoas que trabalham 12 horas por dia e não ganham nada. Há pessoas que trabalham 2 horas por dia e ficam ricas. A diferença não é o tempo, é o que você cria durante aquele tempo. É a qualidade do que você entrega. É se você está resolvendo um problema que as pessoas estão dispostas a pagar para resolver. E aqui está algo que a maioria nunca percebe. Você pode estar buscando valor no lugar errado. Pode estar tentando criar valor em uma área onde não há demanda. Ou pode estar criando valor, mas não sabendo como comunicar isso. Não sabendo como vender aquilo. Porque criar valor é apenas a metade. A outra metade é fazer com que as pessoas entendam que você criou valor. Que saibam que você existe. Que confiem em você.
Isso é tão importante que precisa ser repetido. Você pode ser excelente em algo e ninguém sabe. Você pode estar criando valor de verdade e ninguém percebe. Porque você não sabe comunicar, não sabe contar a sua história, não sabe fazer as pessoas entenderem por que deveriam se importar. E enquanto isso, alguém menos talentoso que você, mas que sabe contar histórias, está ganhando clientes, está ganhando oportunidades, está avançando. Há uma diferença entre ser invisível e ser humilde. Ser invisível é negligência. Ser humilde é não precisar gritar para o mundo saber que você existe. Ser humilde é deixar o seu trabalho falar por você. Mas para o seu trabalho falar, as pessoas precisam conseguir ouvir, precisam conseguir ver. E se você está escondido em um canto fazendo o trabalho excelente, o seu trabalho não vai conseguir falar para ninguém. Então você precisa sair do canto. Você precisa contar para as pessoas o que você faz. Não de forma arrogante, de forma clara, de forma que as pessoas entendam que você pode ajudar elas. E isso é tão importante para o sucesso que muitas pessoas fracassam apenas por isso. Fracassam porque são invisíveis, porque ninguém sabe que elas existem, porque elas não sabem como conectar com as pessoas certas. Relacionamento é moeda, em qualquer área da vida. Você consegue oportunidade porque conhece alguém. Você consegue trabalho porque alguém confiou em você. Você consegue ajuda porque alguém que você conhece está disposto a ajudar. Os melhores empregos não estão publicados, estão na rede de pessoas. As melhores oportunidades estão no ouvido das pessoas que estão bem posicionadas. E como você fica bem posicionado? Relacionamento, conhecendo as pessoas certas, sendo útil para as pessoas certas, criando confiança. Mas aqui está o problema. Para criar relacionamento, você precisa estar presente, precisa estar atento, precisa se importar genuinamente com as outras pessoas. Precisa fazer perguntas, precisa ouvir de verdade, precisa ver as pessoas. E isso é o oposto de estar o tempo todo distraído, pensando em si mesmo, preocupado com o que as pessoas acham de você. A ironia é que as pessoas que menos se preocupam com o que acham delas conseguem mais aprovação. Porque quando você para de se preocupar, você consegue estar presente, consegue focar na outra pessoa, consegue ser útil, consegue criar valor de verdade. E as pessoas gravam isso, lembram disso, querem estar perto de você. Enquanto isso, as pessoas que estão o tempo todo nervosas, preocupadas, querendo agradar todo mundo, criando uma versão falsa de si mesmas para tentar fazer as pessoas gostar delas, essas pessoas conseguem aprovação superficial de muita gente, mas nunca conseguem conexão real de ninguém, porque as pessoas sentem a falsidade, sentem o desespero e rejeição àquilo. Então há um ensinamento profundo aqui. Quanto menos você se importa com a aprovação, mais aprovação você recebe. Quanto menos você tenta controlar como as pessoas veem você, mais controle você tem de verdade. É contraintuitivo, é praticamente a natureza da vida, é uma inversão. A forma de ganhar é deixar de tentar ganhar. Mas deixar de tentar ganhar não significa deixar de se esforçar, significa parar de se esforçar com a motivação errada. Significa mudar o foco, de ganho pessoal para contribuição, de validação para valor, de sucesso para excelência. Porque quando você foca em excelência, o sucesso vem. Não garante, mas muito provavelmente vem. Mas quando você foca em sucesso, você acaba nunca chegando nem em um, nem no outro. Pense em um músico que está tocando apenas para ganhar dinheiro. Seu toque vai ser vazio, vai faltar alma, vai ser tecnicamente correto, mas humanamente vazio. As pessoas vão sentir isso. Agora pense em um músico que está tocando porque ama música, porque quer fazer uma obra de arte, porque quer criar uma experiência que as pessoas nunca vão esquecer. Seu toque vai ser completamente diferente, vai ter vida, vai ter alma, vai transportar as pessoas. E aqui está a coisa interessante. O músico que foca em amar aquilo que faz, que foca em fazer a melhor música possível,
Esse músico vai ganhar mais dinheiro do que o músico que está apenas tentando ganhar dinheiro, porque as pessoas conseguem sentir a diferença e pagam mais por aquilo que tem alma. Isso acontece em todas as áreas. Uma empresa que foca apenas em lucro acaba tendo uma cultura tóxica, funcionários infelizes, produtos ruins. Uma empresa que foca em criar valor para os clientes, em tratar bem os funcionários, em fazer a coisa certa, mesmo que custe mais, essa empresa acaba tendo melhor reputação, melhor retorno de clientes, melhor crescimento a longo prazo. É porque o universo opera em camadas. Na camada superficial, na camada da ganância pura, a falta, a competição, a necessidade de derrotar o outro para você ganhar. Na camada mais profunda, na camada da contribuição, a abundância, a cooperação, a crescimento para todos. E quando você muda de camada psicológica, a realidade muda junto. Você começa a ver oportunidades que não via antes, porque está buscando por coisas diferentes. Você começa a atrair pessoas diferentes, porque está sendo diferente. Você começa a ter resultados diferentes, porque está focando em coisas diferentes. Por isso é importante ter uma bússola, uma visão de quem você quer ser. Não apenas o que você quer ter, mas quem você quer ser. Porque quando você tem uma bússola, quando tem uma visão de caráter, as decisões ficam mais fáceis. Porque você não precisa pensar na melhor decisão para hoje. Você precisa pensar na melhor decisão para a pessoa que você quer se tornar. Então o que você precisa fazer é simples. Você precisa agir como se você já fosse aquela pessoa. Precisa viver de acordo com os padrões daquela pessoa. Precisa fazer as escolhas que aquela pessoa faria. Precisa gastar o tempo que aquela pessoa gastaria. Precisa se relacionar com as pessoas que aquela pessoa se relacionaria. Porque a vida mágica que você quer não vem do nada. Vem de você se tornar uma pessoa diferente. E você se torna uma pessoa diferente através das pequenas ações que você faz todos os dias. Através das leituras, através dos relacionamentos, através das disciplinas, através das coisas que você coloca dentro da sua mente. A mente é como uma sala. O que você coloca dentro dessa sala determina o tipo de pessoa que você se torna. Se você coloca apenas conteúdo vazio, se você coloca apenas redes sociais, se você coloca apenas TV, você vira uma pessoa vazia. Se você coloca livros, conversas profundas, meditação, você vira uma pessoa profunda. É mecânico, é previsível, é ciência. Então a questão real é: o que você quer ser? Qual é a pessoa que você quer acordar sendo daqui a 10 anos? Não em termos de ter, não em termos de posição social, em termos de caráter, em termos de qualidade interior. Qual é o tipo de pessoa que você quer ser? Alguém gentil ou alguém amargo? Alguém que aprende ou alguém que é estático? Alguém que ama ou alguém que odeia? Alguém que contribui ou alguém que toma? Porque aquela pessoa que você quer ser, ela começa a existir hoje, não amanhã, hoje. Nos pequenos momentos onde você escolhe fazer a coisa certa, mesmo quando dói. Nos momentos onde você escolhe ser gentil com alguém, mesmo quando você está irritado. Nos momentos onde você escolhe aprender algo novo, mesmo quando é chato. Nos momentos onde você escolhe recusar o conforto imediato em favor de algo maior. Então pergunte-se, qual é a direção que você está indo? Se você continuar fazendo o que está fazendo agora, qual é a pessoa que você vai ser em 1 ano? Em 5 anos? Em 10 anos? Será que aquela pessoa vai ser alguém que você quer ser? Ou será alguém que você vai lamentar ter se tornado? Porque a vida passa rápido, muito mais rápido do que você pensa quando está vivendo. E quando você olha para trás, percebe que o tempo que você desperdiçou é o único tesouro que você não conseguiu recuperar. E é por isso que as pessoas no final das suas vidas não falam sobre quanto dinheiro ganharam, falam sobre o tempo, falam sobre as pessoas, falam sobre os momentos em que não estavam presentes. Então é agora, é neste momento, é nesta decisão que você toma hoje que tudo muda.
não é algo que vai acontecer depois. Não é quando você tiver mais tempo. Não é quando a situação melhorar. É agora. É o que você decide fazer agora que determina o resto da sua vida.